Esse vídeo é para advogados que têm interesse em trabalhar em toda a Europa, especificamente Holanda. Tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e esse é o meu canal onde eu trago convidados especiais, profissionais de sucesso que conseguiram alavancar a carreira deles internacionalmente, profissionais da área de recrutamento para ajudar quem tem dúvidas ou precisa de ajuda para passar a entrevista, como que faz o currículo, como que faz o currículo, porque toda essa informação ajuda você aí de casa que quer arranjar um emprego internacional. Então, hoje eu trouxe a Carolina, que é uma super, hiper, mega profissional de sucesso. Ela é advogada. Gente, tantos advogados que achavam que não podiam arranjar emprego na Europa por causa da faculdade de Direito, porque é Direito Brasil. Então, eu tive que fazer muito desses trabalhos de certificação, juramentada e tudo mais, por causa do mestrado. O mestrado me pediu muito isso, toda essa documentação para que eu pudesse aplicar para o mestrado. Então, sim, eu fiz, mas não me parece que seja alguma coisa essencial caso você isso não seja exigido pelo mestrado. E de forma nenhuma, não consegui emprego de uma hora para outra, não. Assim que eu comecei o mestrado aqui, eu já comecei a aplicar. Assim, acho que um mês depois das minhas aulas começarem, e as pessoas diziam para mim, mas e aí? E se, sei lá, e se daqui a pouco você não gostou daqui? Ou se acontecer de você conseguir um emprego, você ainda está no mestrado, meu mestrado era tempo integral, então era muita dedicação. Eu dizia, olha, vamos um problema de cada vez. Eu vou começar a aplicar, vou sentir como é que é, e aí a gente vê. Apliquei muito. Eu até falo para todo mundo isso, que o LinkedIn teve uma hora que achou que eu estava com movimentos estranhos na minha conta. Estava tinha entrado um hack. Tanto que eu apliquei muito. Apliquei para a Europa toda. Notei que a Holanda é um país que eu acho que é muito aberto para a gente. Acho que Inglaterra, que eu imaginava que fosse mais, é menos do que eu imaginava. Então, assim, eu acho que essa região que eles chamam de Benelux, que é Bélgica, Luxemburgo e Holanda, e junto com isso, eu acho que também Irlanda, são países muito abertos para a gente, assim, muito abertos. E você fez mestrado de quê? Onde? Eu fiz na Universidade de Leiden, que eu acho que é a principal universidade de direito aqui da Holanda, e fiz o nome é grande, Advanced Masters in Civil and International Law. Então, é um mestrado que tenta discutir muito como é que você faz esses international trades entre países e tal. Maravilha. E foi muito legal, foi muito intenso, muito para mim, que já não estava numa sala de aula há um bom tempo, foi desafiador, mas valeu a pena. Ai, que legal! Então quer dizer que você veio, começou a fazer a faculdade, o mestrado, Sim. certo? E você conseguiu emprego durante o mestrado ou foi no final? O que aconteceu? Foi no final. Aliás, a coincidência de datas foi impressionante. Assim, o processo seletivo, por isso que é muito importante começar desde sempre, porque, se eu não me engano, esse processo seletivo demorou mais ou menos uns 4 meses. Uau! Porque eles começam, aí eles param, daqui a pouco eles te ligam de novo. Eu passei por 6 entrevistas. Eu também brinco, eu já nem sabia o que mais eles queriam me perguntar nas entrevistas. Foi muita entrevista, então demorou muito. E no final, eu consegui eu tive o ok e comecei a trabalhar um dia depois que eu entreguei minha tese. Então, foi muito estagiado. Então, assim, realmente valeu muito a pena ter começado desde do comecinho mesmo, porque vi amigos
sofrendo com o tempo, né? Com certeza, aqui. Porque o tempo que eles começaram, vamos dizer que demorou 4 meses depois que eles começaram, isso já se passa 4 meses sem fazer nada, né? Você inverteu. Você começou a procurar lá no comecinho. E você sentiu o resultado com o LinkedIn? Vale a pena usar o LinkedIn? Só vale. Se vale. Muito, muito. E eu acho que, pelo menos no Brasil, quer dizer, eu já tinha LinkedIn há bastante tempo, mas eu acho que no Brasil, o mercado de direito talvez tenha sido um dos últimos a ter o LinkedIn como uma ferramenta muito grande. O mercado de direito é um mercado muito formal, e quando eu digo formal, nesse aspecto, no mau sentido, assim. Então, até a gente engatar o LinkedIn como uma ferramenta, acho que demorou um pouco mais do que áreas que eu vejo, como engenharia, TI, etc. Mas aqui é só LinkedIn, assim. Tudo que eu fiz foi através do LinkedIn. Eu não tinha nenhum contato no mercado holandês, quer dizer, então, tudo por LinkedIn, vale muito a pena, sem sombra de dúvida. Não sei outra maneira. Nossa, muito bom saber disso. É claro, traduzir para o inglês, né? Não precisa ser em holandês, por exemplo. De jeito nenhum. A Holanda, aliás, é um país, eu não falo uma letra de holandês, imagina, uma língua dificílima, e que todo mundo fala muito inglês, né? Claro que a grande maioria das vagas pede holandês também, mas tem muitas vagas que não pedem. E era isso que eu me focava. Então, eu imediatamente sempre notei isso, e ainda assim, em algumas vagas que eu achava que tinham muito meu perfil, eu aplicava mesmo sem o Dutch. E aí eu dizia, olha, considerando que eu acho que o meu perfil se enquadra muito no que vocês querem e tal, eu estou me apresentando, não tem Dutch, mas posso aprender. E eles aceitavam? Sim, eu recebi alguns, acabou que não aconteceu. A vaga que eu tô não precisava de Dutch como um requisito, um pré-requisito, mas eu cheguei aí a entrevistas que precisavam de Dutch, sim. Que legal. Então, assim... Então, o currículo que a gente estava falando, então é um currículo em inglês, que mais? 1, 2 páginas, foto, casado, solteiro, 3 filhos... GDPR, galera, você tem que aprender GDPR, que é a nova lei de Data Protection. Não se coloca mais casado, solteiro, com filho. Idade, corta. Exatamente, assim, dizem que o mercado holandês gosta muito de currículos com foto. Eu não botei. Quando eles pedem, por exemplo, mais documentos numa inscrição, por exemplo, aí eu faço o upload de uma foto minha. Mas eu não botei no meu próprio currículo, não. Então, os dados são os dados minimamente, assim, os mínimos dados pessoais, um dado de contato, um e-mail. Coloco sempre a minha OAB do Brasil, porque é uma forma de dizer que você é um advogado registrado em um bar, né, que apesar de não ser europeu, mas você é um advogado praticante no seu país. Os meus dados educacionais, o que eu já fiz, e as minhas experiências profissionais. E aí eu tento explicar, por exemplo, o meu último emprego antes de vir para cá. Mas isso também fazia no Brasil, assim, quer dizer, o meu currículo também constava isso. Uma breve explicação sobre a empresa que eu estava. Então, acho que isso sempre é interessante. E é isso, em inglês. E foi assim. Você colocou os seus achievements, os seus pontos as suas conquistas? Não. 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 É bom saber, porque tem gente que faz currículos diferentes, entendeu? Tipo, eu sempre peço para os meus clientes colocarem achievements ou pontos de conquista, sabe? Porque é complemento currículo, mas também, olha só, não colocando, você conseguiu um emprego, né? Exatamente. Não, eu acho que eu tentei ser sempre muito clara no que eu fiz. Acho que o ponto de exercitar os skills, que é uma coisa que eu aprendi aqui, essas palavras-chave, do que você exercita,
quais são suas principais características como um profissional, isso sim. Mas, assim, grandes conquistas da carreira, assim, grandes achievements, eu não coloquei. Entendi. Não. Mas os skills eu acho bastante importante. E junto com isso, aqui, pelo menos na Holanda, é uma coisa... Eles pedem muito a tal da cover letter, né? Que é uma carta de uma página. Isso é muito diferente do Brasil, pelo menos para mim, até então. Onde você descreve o porquê daquela vaga. Eu tentei... Eu uso sempre assim, um esqueleto que eu mais ou menos já tenho pronto e tento colocar dentro desse esqueleto um parágrafo, alguma coisa específica daquela vaga. É trabalhoso, mas é necessário. Realmente eles veem isso. Na Irlanda também eles pedem, mas não é todos, não são todos os recrutadores que leem. Eu nunca li cover letter. É muita coisa, mas eu acho que é também um pouco cultural, sabe? Eu sei que na Alemanha eles pedem também bastante cover letter. Pois é. Eu acho que tem alguma coisa com relação a essa coisa de cover letter, assim, eu acho que é um pouco cultural, realmente. E realmente foi muito... Então, eu tentei, assim, quando eu tava, né, como eu tava aplicando para muita vaga, eu tentei ser um pouco, assim, produção industrial no que eu podia fazer. Então, o máximo que eu podia já ter pronto de uma cover letter, eu tinha. E tentava ajustar uma coisa ou outra, no máximo um parágrafo. Assim, porque senão é impossível. Impossível. Minha concepção, é impossível. E pergunta, que não quer calar. Você tem passaporte europeu ou não? Eu tenho. Não, eu tenho. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tenho vários amigos aqui que ficaram. Eu tenho amigos. Eu vou elencar os países que não são países politicamente fáceis. Eu tenho amigos do Irã, eu tenho amigos da Turquia, eu tenho amigos da África, amigos da América Central. Tem passaporte. Todos conseguiram. Emprego aí na Holanda ou na Europa em si? Na Holanda. Olha que todos legal. ficaram na Holanda. Depois do mestrado. Depois do mestrado. E eu te digo uma coisa, assim, também não sei, eu não posso afirmar isso, mas eu me recordo disso claramente, que na entrevista com o meu chefe, ele não sabia que eu tinha passaporte europeu. Não sabia. Então, assim, é claro, eu não sou boba nem nada, é claro que se eu puder dizer dessa vantagem, eu vou dizer. E eu disse. E aí ele, você tem? Não sabia e tal. Então, a gente tem muito preconceito, a gente acha que é uma coisa, assim, impossível, e a gente acha que... E a gente tem que entender o valor do nosso mercado. O Brasil tem um mercado muito interessante. E eles têm muito interesse nesse mercado. Então, isso conta muito. E a Holanda, eu não sei maiores detalhes, mas sei disso. A Holanda, quando você estudou um ano aqui, você tem a possibilidade de estender o seu visto por mais um ano, exatamente para procurar um emprego. Então, por exemplo, então você pode ficar simplesmente pesquisando. Então, se alguém te perguntar se você tem visto, você tem. E vai precisar ser renovado, evidentemente, depois desse período. Mas você tem mais um ano para ficar aqui. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa. Quanto custou o mestrado? O pessoal aí deve ter... Meu mestrado custou... No meu ano, foram 17 mil euros. Mas existem... Eu sei que houve um reajuste. Eu acho que hoje ele está em torno de 18 mil euros. Foi isso. Legal. E se você fosse dar 5 dicas pro pessoal que está lá em casa e está, assim, morrendo de vontade de alavancar a carreira internacional, quais seriam? Eu digo que, primeiro, a organização. Você tem que ter muito claro o seu budget. Então, isso também influi muito no tempo que você tem de pesquisa num trabalho. Eu tinha um orçamento muito justo para o final do meu tempo de mestrado. Então, eu tinha que ir em full speed para conseguir isso, caso contrário, eu não ia ter como me manter durante muito tempo depois do meu mestrado aqui. Então, eu acho que a organização financeira, antes de mais nada, é muito importante. Segundo, disciplina.
quando você chegar no momento de ou aplicar para as faculdades, ou até no momento de, se for o caso de fazer um mestrado, ou aplicar para os trabalhos, é ser constante. Tem que ter disciplina e ir em frente. Você tem que aplicar todo dia. Então, eu tinha dias que eu estava muito cansada, tinha prova, trabalho, alguma coisa, mas eu abria o LinkedIn, porque é muito importante ter disciplina, eu acho. Quais os nomes das vagas que você aplicava, mais ou menos? Legal Counsel, basicamente, ou Contract Manager, ou Contract Assistant, coisas assim. Porque eu também estava disposta, se fosse o caso, dar um passo atrás para poder entrar no mercado. Isso para mim não seria um problema. Então, também... Mas eu acho que Legal Counsel é o mais forte de todas as nomenclaturas para vaga aqui, pelo menos. Porque eu também tinha isso muito claro. Eu sempre fui Legal Counsel no Brasil, ou seja, eu sempre trabalhei dentro de empresa. Sempre não, eu já trabalhei em escritório também, mas eu queria focar em empresa. Acho que uma pessoa, para vir para cá, tem que estar muito claro que o mercado é empresa, o mercado não é escritório. Sim. Aqui. Tá. Pelo menos porque enfim. Então, Legal Counsel, eu acho que é o mais importante e é onde eu sempre me foquei. Legal. Bom, eu acho que a terceira dica é não ser muito detalhista com as coisas da vaga. Eu sempre vi isso também. As pessoas ficavam assim, vamos supor, você tem uma vaga que pede 10 requisitos. Dos 10, você preenche 8. Então não, porque eu não falo japonês e eu não tenho, sei lá, holandês fluente, então eu não vou. Não é isso. Eu noto que quando um profissional de RH posta uma vaga, o que ele está querendo é assim, olha, o mundo ideal seria esse, mas a gente quer se aproximar. Exatamente. Eles veem potencial nas pessoas. É o que eu falo para todos os meus clientes. Eu falo, gente, você tem que se dar a oportunidade. Quem decide se o seu perfil bate ou não bate, ou se eles consideram ou não consideram, é a empresa. Você tem que se dar a chance. Exatamente, exatamente. Então, isso eu acho também, não seja tão atento a isso, porque a gente acha que assim, a gente não pode ser tão inflexível nisso. E, porque se você for, você não existe, aquela pessoa quase nunca existe, assim, com tantos requisitos que essas vagas pedem. Então, eu acho que isso é muito importante também. Legal. Por exemplo, vou dar até um exemplo sobre isso, que foi essas cartas de recomendação, que muitas dessas empresas pedem, né? Aí você vai, né? Super chato, assim, eu fiquei super sem graça, mas pedi as cartas de recomendação no Brasil e tudo mais, eu tinha as minhas cartas de recomendação. Os meus amigos no mestrado queriam cartas de recomendação dos professores de lá. Então, era muito difícil, porque eram pessoas que a gente tinha pouco contato, como é que você ia fazer essa aproximação? Eu falava, gente, mas para quê? Usa a carta de recomendação que você usou para vir para cá. Claro. Sempre usei e sempre funcionou. Então, assim, acho que esse tipo de flexibilidade você tem que ter. Eu acho que esse é mais um ponto. Quarto, que eu já disse, mas vou dizer de novo, é ter consciência do que é o Brasil. Me surpreendeu muito. Eu vim para cá achando que eles achavam que o Brasil era, sei lá, não tinha importância nenhuma num contexto global. E muito pelo contrário. Como eu falei, eu acho que eles dão muita importância para o nosso mercado. Acho que o profissional com uma cultura latina é um profissional muito valorizado, porque a gente é aberto. Sim. Essa questão de sorrir, essa questão de você ter um bom humor no trabalho, perguntar, oi, tudo bem? Como você tá? Fazer tudo, né? Nós somos os faz tudo. E fazemos tudo. E a gente tem, isso também eu acho que é muito legal de dizer, a gente tem uma dedicação ao trabalho muito grande. E eles valorizam muito isso. Então, eu acho que não subestimar a nossa experiência. E se for um projeto ainda muito a longo prazo, mais a longo, a médio prazo, é tentar
vamos supor, eu estou me formando em direito e olhar e tentar fazer uma história na sua carreira, né? E tentar ser coerente nas suas experiências e com o que você quer. Sempre digo que uma vez eu ouvi de um CFO da empresa que eu trabalhava que é o empresário da nossa carreira. A gente que tem que ser o nosso grande manager. Exatamente. Personal branding. Nós temos que fazer a nossa marca, pessoal. Porque a empresa pode substituir a gente desse jeito, entendeu? Só que nós temos que dar valor para a nossa carreira. Nós temos que mostrar para os outros o quanto nós somos bons. Quem vai chegar do seu lado e falar assim, olha, eu acho que você devia escolher o candidato do lado, porque ele me parece melhor. Não. É verdade. Não, é isso aí. Exatamente. Então, isso é importante. Tentar entender isso, que está nas suas mãos e que a gente tem que ser o nosso gerente mesmo, eu acho. Então, acho que essas são as dicas que eu daria. Você tem mais alguma coisa para falar? Que a gente podia Não, eu queria te agradecer. Isso, né? Obrigada. Então, eu queria agradecer você, Carol, por estar dividindo a sua história, por estar dividindo toda essa informação com o pessoal de casa, por estar aqui no canal, né, dizendo para todo mundo que sim, é possível. Muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, Tana. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Queria muito, de fato, fazer isso para dar uma voz e uma luz para quem quer fazer, quer seguir esse caminho aí, que é muito enriquecedor. Obrigada. Com certeza. E a gente vai deixar o seu LinkedIn aqui embaixo, né? Sim, quem quiser entrar em contato com a Carol, pode entrar em contato com ela através do LinkedIn dela, fazer mais perguntas, ou então pode fazer pergunta aqui no canal. Se você gostou, ó, sabe como ajuda a gente, dá like, faz share, liga lá o sininho para você receber mais como é que fala? Mais informação do canal, né? E porque desse jeito você continua ajudando a gente aqui desse lado a ajudar você aí em casa a alavancar sua carreira. E é isso aí, muito obrigada, gente. Ó, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Pronto. Agora eu jogo. Aumento aqui a tela. Agora eu pego aqui Vou colocar um pouquinho. Olha eu aqui do lado. Adoro isso aqui. Pronto, eu vou me deixar aqui do ladinho mais. Pronto. Vou estar bem aqui do lado, tá? E você. Vamos lá. Então, advogados na Europa, especificamente na Holanda. Então, peraí, gente, vou fazer uma outra chamada, Tique, daí se... Então, esse vídeo é para advogados que têm interesse em trabalhar em toda a Europa, especificamente Holanda. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert, e esse é o meu canal, onde eu trago convidados especiais, profissionais de sucesso que conseguiram alavancar a carreira deles internacionalmente, profissionais da área de recrutamento para ajudar quem tem, né, dúvidas ou precisa de ajuda para passar a entrevista, como que faz o currículo, porque toda essa informação ajuda você aí de casa que quer arranjar um emprego internacional. Então, hoje eu trouxe a Carolina, que é uma super, hiper, mega profissional de sucesso. Ela é advogada. Gente, tantos advogados que achavam que não podiam arranjar emprego na Europa por causa da faculdade de Direito, porque é Direito, Brasil, e olha lá, mais uma advogada mostrando que nós brasileiros podemos o que a gente quer. Não, podemos o que a gente quer é foda, né? Peraí. Volta. Mais uma advogada mostrando que advocacia, a profissão de direito, que fala, legal, né? Em português, profissão... É advocacia, sim. Hã? Advocacia, sim, né? Profissão em direito. Nossa, desculpa, acabei de acordar. Não tá indo. Mais uma advogada mostrando que profissão advocacia pode sim ser exercida internacionalmente. Carol, conta tudo, conta pro pessoal sua história, onde você tá trabalhando, que país que você tá morando.
Oi, Tana, obrigada pela oportunidade. Eu, como falei para você, queria muito poder dividir a minha experiência com outras pessoas, por pensar exatamente isso, que seria impossível, e vindo para cá vi que não era tanto assim. Então, me chamo Ana Carolina, eu vim para a Holanda tem 1 ano e meio, vim para cá, na realidade, para fazer o mestrado, e não sabia o que ia acontecer. Se ia gostar, principalmente, né? E gostando como seria a procura de um emprego e tudo mais. Eu gostei, me formei. Hoje eu gerencio o departamento jurídico de um dos terminais da Maersk, que é uma empresa muito grande de marítimo no mundo. E tem sido uma experiência incrível, muito desafiadora e muito legal. E conta pro pessoal, como que você conseguiu esse emprego? Foi assim, chegou na Holanda e conseguiu um emprego? Ou teve um processo aí até conseguir um emprego? Você teve que validar o diploma, você teve que certificar, como a galera pensa. Então, eu tive que fazer muito desses trabalhos de certificação, juramentada e tudo mais, por causa do mestrado. O mestrado me pediu muito isso, toda essa documentação para que eu pudesse aplicar para o mestrado. Então, sim, eu fiz, mas não me parece que seja alguma coisa essencial caso você isso não seja exigido pelo mestrado. E de forma nenhuma, não consegui emprego de uma hora para outra, não. Assim que eu comecei o mestrado aqui, eu já comecei a aplicar. Assim, acho que 1 mês depois das minhas aulas começarem, e as pessoas diziam para mim, mas e aí? E se, sei lá, e se daqui a pouco você não gostou daqui? Ou se acontecer de você conseguir um emprego, você ainda está no mestrado? Meu mestrado era tempo integral, então era muita dedicação. Eu dizia, olha, vamos um problema de cada vez. Eu vou começar a aplicar, vou sentir como é que é, e aí a gente vê. Apliquei muito. Eu até falo para todo mundo isso, que o LinkedIn teve uma hora que achou que eu estava com movimentos estranhos na minha conta. Estava até tinha entrado um hack. Tanto que eu apliquei muito. Apliquei para a Europa toda. Notei que a Holanda é um país que eu acho que é muito aberto para a gente. Acho que Inglaterra, que eu imaginava que fosse mais, é menos do que eu imaginava. Então, assim, eu acho que essa região que eles chamam de Benelux, que é Bélgica, Luxemburgo e Holanda, e junto com isso, eu acho que também Irlanda, são países muito abertos para a gente, assim, muito abertos. E você fez mestrado de quê? Onde? Eu fiz na Universidade de Leiden, que eu acho que é a principal universidade de direito aqui da Holanda, e fiz o nome é grande, Advanced Masters in Civil and International Law. Então, é um mestrado que tenta discutir muito como é que você faz esses international trades entre países e tal. Maravilha. E foi muito legal, foi muito intenso, muito para mim, que já não estava numa sala de aula há um bom tempo, foi desafiador, mas valeu a pena. Ai, que legal! Então quer dizer que você veio, começou a fazer a faculdade, o mestrado, certo? E você conseguiu emprego durante o mestrado ou foi no final? O que aconteceu? Foi no final. Aliás, a coincidência de datas foi impressionante. Assim, o processo seletivo, por isso que é muito importante começar desde sempre, porque, se eu não me engano, esse processo seletivo demorou mais ou menos uns 4 meses. Uau! Porque eles começam, aí eles param, daqui a pouco eles te ligam de novo. Eu passei por 6 entrevistas. Eu também brinco, eu já nem sabia o que mais eles queriam me perguntar nas entrevistas. Foi muita entrevista, então demorou muito. E no final, eu consegui eu tive o ok e comecei a trabalhar 1 dia depois que eu entreguei minha tese. Então, foi muito estagiado. Então, assim, realmente valeu muito a pena ter começado desde do comecinho mesmo, porque vi amigos sofrendo com o tempo, né? Com certeza, porque o tempo que eles começaram, vamos dizer que demorou 4 meses depois que eles começaram, isso já se passa 4 meses sem fazer nada, né? Você inverteu. Você começou a procurar lá no comecinho.
E você sentiu o resultado com o LinkedIn? Vale a pena usar o LinkedIn? Só vale. Se vale. Muito, muito. E eu acho que, pelo menos no Brasil, quer dizer, eu já tinha LinkedIn há bastante tempo, mas eu acho que no Brasil, o mercado de direito talvez tenha sido um dos últimos a ter o LinkedIn como uma ferramenta muito grande. O mercado de direito é um mercado muito formal, e quando eu digo formal, nesse aspecto, no mau sentido, assim. Então, até a gente engatar o LinkedIn como uma ferramenta, acho que demorou um pouco mais do que áreas que eu vejo, como engenharia, TI, etc. Mas aqui é só LinkedIn, assim. Tudo que eu fiz foi através do LinkedIn. Eu não tinha nenhum contato no mercado holandês, quer dizer, então tudo por LinkedIn, vale muito a pena, sem sombra de dúvida. Não sei outra maneira. Nossa, muito bom saber disso. E você, como que é o currículo aí na Holanda? Eu sei, é claro, né? Mas o pessoal ainda indicado, se eles estão pensando, tá, mas como que eu começo? Como que eu vou fazer o meu currículo? Qual que seria o primeiro passo, assim? É claro, traduzir para o inglês, né? Não precisa ser em holandês, por exemplo. De jeito nenhum. A Holanda, aliás, é um país, eu não falo uma letra de holandês, imagina, uma língua dificílima, e aqui todo mundo fala inglês, então, assim, você vai fazer um... Peraí que o som parou. Tá sem som. Não tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Foi. Agora volta o que você estava falando. Acho que é a internet. É a internet. Pera um minutinho. Pode falar alguma coisa. Oi. Não. Ele pode ter passado com o fone de ouvido que pega wireless? Não sei. Foi. Agora foi. Tá. O que você está falando era de falar inglês. Isso. Isso. Então, aqui todo mundo fala muito inglês, né? Claro que a grande maioria das vagas pede holandês também, mas tem muitas vagas que não pedem. E era isso que eu me focava. Então, eu imediatamente sempre notei isso. E ainda assim, em algumas vagas que eu achava que tinham muito meu perfil, eu aplicava mesmo sem o Dutch. E aí eu dizia, olha, considerando que eu acho que o meu perfil se enquadra muito no que vocês querem e tal, eu estou me apresentando, não tem Dutch, mas posso aprender. E eles aceitavam? Sim, eu recebi alguns, acabou que não aconteceu. A vaga que eu tô não precisava de Dutch como um requisito, um pré-requisito, mas eu cheguei aí em entrevistas que precisavam de Dutch, sim. Que legal. Então, assim, quase. Então, o currículo que a gente estava falando, então é um currículo em inglês. Que mais? 1, 2 páginas, foto, casado, solteiro, 3 filhos. GDPR. Galera, vocês têm que aprender GDPR, que é a nova lei de Data Protection. Não se coloca mais casado, solteiro, com filho. Idade, corta. Exatamente, assim, dizem que o mercado holandês gosta muito de currículos com foto. Eu não botei. Quando eles pedem, por exemplo, mais documentos numa inscrição, por exemplo, aí eu faço o upload de uma foto minha. Mas eu não botei no meu próprio currículo, não. Então, os dados são os dados minimamente, assim, os mínimos dados pessoais, um dado de contato, um e-mail. Coloco sempre a minha OAB do Brasil, porque é uma forma de dizer que você é um advogado registrado em um bar, né, que apesar de não ser europeu, mas você é um advogado praticante no seu país. Os meus dados educacionais, o que eu já fiz, e as minhas experiências profissionais. E aí eu tento explicar, por exemplo, o meu último emprego antes de vir para cá. Mas isso também fazia no Brasil, assim, quer dizer, o meu currículo também constava isso. Uma breve explicação sobre a empresa que eu estava. Então, acho que isso sempre é interessante. E é isso, inglês. E foi assim.
Você colocou seus pontos, os seus achievements, os seus pontos as suas conquistas? Não. 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 É bom saber, porque tem gente que faz currículos diferentes, entendeu? Tipo, eu sempre peço para os meus clientes colocarem achievements ou pontos de conquista, sabe? Porque complementa o currículo, mas também, olha só, não colocando, você conseguiu um emprego, né? Exatamente. Não, eu acho que eu tentei ser sempre muito clara no que eu fiz. Acho que o ponto de exercitar os skills, que é uma coisa que eu aprendi aqui, essas palavras-chave, do que você exercita, quais são as suas principais características como um profissional, isso sim. Mas, assim, grandes conquistas da carreira, assim, grandes achievements, eu não coloquei. Entendi. Não. Mas os skills eu acho bastante importante. E junto com isso, aqui, pelo menos na Holanda, é uma coisa... Eles pedem muito a tal da cover letter, né? Que é uma carta de uma página. Isso é muito diferente do Brasil, pelo menos para mim, até então. Onde você descreve o porquê daquela vaga. Eu tentei... Eu uso sempre assim, um esqueleto que eu mais ou menos já tenho pronto e tento colocar dentro desse esqueleto um parágrafo, alguma coisa específica daquela vaga. É trabalhoso, mas é necessário. Realmente eles veem isso. Na Irlanda também eles pedem, mas não é todos, não são todos os recrutadores que leem. Eu nunca li cover letter. É muita coisa, mas eu acho que é também um pouco cultural, sabe? Eu sei que na Alemanha eles pedem também bastante cover letter. Pois é. Eu acho que tem alguma coisa com relação a essa coisa de cover letter, assim, eu acho que é um pouco cultural, realmente. E realmente foi muito... Então, eu tentei, assim, quando eu tava, né, como eu tava aplicando para muita vaga, eu tentei ser um pouco, assim, produção industrial no que eu podia fazer. Então, o máximo que eu podia já ter pronto de uma cover letter, eu tinha. E tentava ajustar uma coisa ou outra, no máximo um parágrafo. Assim, porque senão é impossível. É impossível. Minha concepção, é impossível. E pergunta, que não quer calar. Você tem passaporte europeu ou não? Eu tenho. Não, eu tenho. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tenho vários amigos aqui que ficaram. Eu tenho amigos. Eu vou elencar os países que não são países politicamente fáceis. Eu tenho amigos do Irã, eu tenho amigos da Turquia, eu tenho amigos da África, amigos da América Central. Tem passaporte. Todos conseguiram. Emprego aí na Holanda ou na Europa em si? Na Holanda. Olha que todos legal. Depois do mestrado. Depois do mestrado. E eu te digo uma coisa, assim, também não sei, eu não posso afirmar isso, mas eu me recordo disso claramente, que na entrevista com o meu chefe, ele não sabia que eu tinha passaporte europeu. Não sabia. Então, assim, é claro, eu não sou boba nem nada, é claro que se eu puder dizer dessa vantagem, eu vou dizer. E eu disse. E aí ele, você tem? Não sabia e tal. Então, a gente tem muito preconceito, a gente acha que é uma coisa assim impossível e a gente acha que a gente tem que entender o valor do nosso mercado. O Brasil tem um mercado muito interessante e eles têm muito interesse nesse mercado. Então isso conta muito. E a Holanda, eu não sei maiores detalhes, mas sei disso. A Holanda, quando você estudou um ano aqui, você tem a possibilidade de estender o seu visto por mais um ano, exatamente para procurar um emprego. Então, por exemplo, então você pode ficar simplesmente pesquisando. Então, se alguém te perguntar se você tem visto, você tem. E vai precisar ser renovado, evidentemente, depois desse período, mas você tem mais um ano para ficar aqui. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa, quanto custou o mestrado? O pessoal aí deve ter meu mestrado custou, no meu ano, foram 17 mil euros. Mas existem... Eu sei que houve um reajuste, eu acho que hoje ele está em torno de 18 mil euros. Foi isso. Legal. E se você fosse dar 5 dicas para o pessoal que está lá em casa e está, assim, morrendo de vontade de alavancar a carreira internacional,
Quais seriam? Eu digo que, primeiro, a organização. Você tem que ter muito claro o seu budget. Então, isso também inclui muito no tempo que você tem de pesquisa num trabalho. Eu tinha um orçamento muito justo para o final do meu tempo de mestrado. Então, eu tinha que ir em full speed para conseguir isso, caso contrário, eu não ia ter como me manter durante muito tempo depois do meu mestrado aqui. Então, eu acho que a organização financeira, antes de mais nada, é muito importante. Segundo, disciplina. Quando você chegar no momento de ou aplicar para as faculdades, ou até no momento de, se for o caso de fazer um mestrado, ou aplicar para os trabalhos, ser constante. Tem que ter disciplina e ir em frente. Você tem que aplicar todo dia. Então, eu tinha dias que eu estava muito cansada, tinha prova, trabalho, alguma coisa, mas eu abria o LinkedIn, porque é muito importante ter disciplina, eu acho. Quais os nomes das vagas que você aplicava, mais ou menos? Legal Counsel, basicamente, ou Contract Manager, ou Contract Assistant, coisas assim. Porque eu também estava disposta, se fosse o caso, dar um passo atrás para poder entrar no mercado. Isso para mim não seria um problema. Então, também... Mas eu acho que Legal Counsel é o mais forte de todas as nomenclaturas para vaga aqui, pelo menos. Porque eu também tinha isso muito claro. Eu sempre fui legal counsel no Brasil, ou seja, eu sempre trabalhei dentro de empresa. Sempre não, eu já trabalhei em escritório também, mas eu queria focar em empresa. Acho que uma pessoa, para vir para cá, tem que estar muito claro que o mercado é empresa, o mercado não é escritório. Sim. Aqui. Pelo menos porque enfim. Então, legal counsel, eu acho que é o mais importante e é onde eu sempre me foquei. Legal. Bom, eu acho que a terceira dica é não ser muito detalhista com as coisas da vaga. Eu sempre vi isso também. As pessoas ficavam assim, vamos supor, você tem uma vaga que pede 10 requisitos. Dos 10, você preenche 8. Então não, porque eu não falo japonês e eu não tenho, sei lá, holandês fluente, então eu não vou. Não é isso. Eu noto que quando um profissional de RH posta uma vaga, o que ele está querendo é assim, olha, o mundo ideal seria esse, mas a gente quer se aproximar. Exatamente. Eles veem potencial nas pessoas. É o que eu falo para todos os meus clientes. Eu falo, gente, você tem que se dar a oportunidade. Quem decide se o seu perfil bate ou não bate, ou se eles consideram ou não consideram, é a empresa. Você tem que se dar a chance. Exatamente. Então, isso eu acho também. Não seja tão atento a isso, porque a gente acha que assim, a gente não pode ser tão inflexível nisso. Porque se você for, você não existe. Aquela pessoa quase nunca existe, assim, com tantos requisitos que essas vagas pedem. Então, eu acho que isso é muito importante também. Legal. Por exemplo, vou dar até um exemplo sobre isso, que foi essas cartas de recomendação, que muitas dessas empresas pedem, né? Aí você vai, né? Super chato, assim, eu fiquei super sem graça, mas pedi as cartas de recomendação no Brasil e tudo mais, eu tinha as minhas cartas de recomendação. Os meus amigos no mestrado queriam cartas de recomendação dos professores de lá. Então, era muito difícil, porque eram pessoas que a gente tinha pouco contato, como é que você ia fazer essa aproximação? Eu falava, gente, mas para quê? Usa a carta de recomendação que você usou para vir para cá. Claro. Sempre usei e sempre funcionou. Então, assim, acho que esse tipo de flexibilidade você tem que ter. Eu acho que esse é mais um ponto. Quarto, que eu já disse, mas vou dizer de novo, é ter consciência do que é o Brasil. Me surpreendeu muito. Eu vim para cá achando que eles achavam que o Brasil era, sei lá, não tinha importância nenhuma num contexto global. E muito pelo contrário. Como eu falei, eu acho que eles dão muita importância para o nosso mercado. Acho que o profissional com uma cultura latina é um profissional muito valorizado, porque a gente é aberto. Essa questão de sorrir,
essa questão de você ter um bom humor no trabalho, perguntar, oi, tudo bem? Como você tá? Fazer tudo, né? Nós somos os faz tudo. E fazemos tudo. E a gente tem, isso também eu acho que é muito legal de dizer, a gente tem uma dedicação ao trabalho muito grande. E eles valorizam muito isso. Então, eu acho que não subestimar a nossa experiência. E se for um projeto ainda muito a longo prazo, mais a longo, a médio prazo, é tentar, vamos supor, eu estou me formando em Direito e eu ainda não sei. Peraí, agora que quero voltar a sua carreira para um lado. Peraí que travou, volta um pouquinho. Você falou, estou me formando em Direito. Travou? Travou. E agora travou 100%. Agora voltou. É tentar olhar e tentar fazer uma história na sua carreira, né? E tentar ser coerente nas suas experiências e com o que você quer. Sempre digo que uma vez eu ouvi de um CFO da empresa que eu trabalhava que é o empresário da nossa carreira. A gente que tem que ser o nosso grande manager. Exatamente. Personal branding. Nós temos que fazer a nossa marca, pessoal. Porque a empresa pode substituir a gente desse jeito, entendeu? Só que nós temos que dar valor para a nossa carreira. Nós temos que mostrar para os outros o quanto nós somos bons. E isso sai de nós. De nós. Não sai de ninguém. Ninguém vai chegar do seu lado e falar assim, olha, eu acho que você devia escolher o candidato do lado, porque ele me parece melhor. Não. É verdade. Não. É isso aí. Exatamente. Então, isso é importante. Tentar entender isso, que está nas suas mãos e que a gente tem que ser o nosso gerente mesmo, eu acho. Então, acho que essas são as dicas que eu daria. Muito bom. Foram 4 ou foram 5? Foram 5. Foi? Eu falei da organização, do seu... de você ter uma organização financeira, de você ter disciplina, de você entender que o Brasil, não subestimar o Brasil em termos de mercado, não ser muito detalhista com as vagas. Se a vaga é uma vaga que, sei lá, 50% já fecha com o que você gosta, com o que você quer fazer, aplica. E em quinto lugar é isso, tentar preparar o terreno. Se você tem tempo ainda de frente para isso, é tentar voltar as suas atividades e tal para um lado mais internacional. Claro, com certeza. Então é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Que a gente podia comentar? Não, eu queria te agradecer. Isso, né? Obrigada, deixar à disposição. Depois eu passo o link do meu LinkedIn para você, caso alguém queira entrar em contato comigo. Não, peraí, vamos fechar. Peraí, que daí o Thiago corta, a gente faz assim. Então, peraí. Então, eu queria agradecer você, Carol, por estar dividindo a sua história, por estar dividindo toda essa informação com o pessoal de casa, por estar aqui no canal, né, dizendo para todo mundo que sim, é possível. Muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, Tana. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Queria muito, de fato, fazer isso para dar uma voz e uma luz para quem quer fazer, quer seguir esse caminho aí, que é muito enriquecedor. Obrigada. Com certeza. E a gente vai deixar o seu LinkedIn aqui embaixo, né? Sim, quem quiser entrar em contato com a Carol, pode entrar em contato com ela através do LinkedIn dela, fazer mais perguntas, ou então pode fazer pergunta aqui no canal. Se você gostou, sabe como ajuda a gente, dá like, faz share, liga lá o sininho para você receber mais como é que fala? Mais informação do canal, né? E porque desse jeito você continua ajudando a gente aqui desse lado a ajudar você aí em casa a alavancar sua carreira. E é isso aí, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.